Aí foi. Foi, gente. Posso Então, começar, então? oficialmente boa noite a todos. Nós vamos dar início agora, retomando o nosso GZB, né, que estava parado. E a gente está começando um pouquinho atrasado. Eu vou, eu vou passar a palavra à Júlia. Nós vamos ter uma apresentação por volta de 40 minutos. E depois a gente abre um breve debate e também a gente discute algumas questões do andamento do GZB brevemente, tá bom? Então, hoje a gente trouxe um tema bem, assim, historicamente inusitado, inédito, né, dentro do GZV. Nós vamos tratar do urocordata, desse, desse tema, e a Júlia, que é a nossa monitora da disciplina de Zoologia 4 e também é participante do nosso GZV, vai conduzir sobre nossa supervisão. Então, vocês, se quiserem interromper também, fiquem à vontade, porque o grupo de estudos ele é bem assim participativo, né? Podem abrir o microfone, levantar a mão, pedirem, para que a gente tenha algo bem dinâmico. Júlia, bem-vinda, a palavra é sua e seguimos. Obrigada. Então, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a Júlia. Provavelmente quem fez Zoologia 4 recentemente já deve ter um pouco de memória, assim, do que se trata o tema. Nas aulas, a gente acaba falando um pouco sobre as classes e não acaba conhecendo muitas ordens dentro de Urocordata, até porque só tem 2 horas e meia de aula e é um grupo bem diverso. Só que, como eles são um pouco mais estranhos, as pessoas acabam não gostando tanto de ler sobre eles. Mas, como a proposta de EZV é trazer os mais diversos temas dentro de vertebrados, a gente trouxe o Urocordata e a gente fez essa provocação que a gente conversou, eu e outros pessoas que coordenam o GZV. A gente fez essa provocação de conhecer nossos parentes mais estranhos. Então, vamos começar. Eu botei aqui protocordatos, porque protocordatos acaba sendo um nome característico deles, e dentro de protocordatos tem dois grandes subfilos, que são urocordatas, que é o tema da apresentação de hoje, e cefalocordatas, que pode ficar para um próximo encontro. E, por mais que o GZV seja um grupo de zoologia de vertebrados, os urocordatas são cordados invertebrados. Isso porque eles não desenvolvem coluna vertebral ou características que caracterizam um vertebrado, só que eles são postos como um grupo basal dentro de cordados verdadeiros. Isso acontece porque eles desenvolvem características embrionárias que são muito semelhantes ao que os cordados, os vertebrados mesmos, desenvolvem. Então, por isso que eles são nossos parentes mais inusitados, assim, porque eles desenvolvem características embrionárias muito parecidas com os cordados verdadeiros. Aqui é só umas imagens, assim, para vocês entenderem a diversidade que é esse grupo. Existem formas coloniais e solitárias que a gente vai conversar ao longo aí da apresentação. As características embrionárias que eles apresentam, que faz com que eles são postos na base dos cordatos, primeiro, a notocorda, que mais ou menos ela se localiza aqui. Essa daqui é uma imagem de uma larva de um urocordata. A notocorda é um bastão flexível um bastão de células flexíveis que nos vertebrados ela acaba se desenvolvendo na coluna vertebral. Só que dentro de urocordata eles vão apresentar só esse bastão flexível e acaba não desenvolvendo numa coluna vertebral, e até na fase adulta a maioria das espécies acaba perdendo também essa coluna vertebral. Essa coluna vertebral não, essa notocorda, né? Outra característica é o cordão nervoso oco, que, como diz o nome, é um cordão nervoso, que é o oco por dentro. Nos cordados verdadeiros, ele se desenvolve no sistema nervoso central,
Só que dentro de urocordato ele acaba se modificando, às vezes, em um pequeno encéfalo ou numa estrutura muito, assim, primitiva, mas não se desenvolve no sistema nervoso central, como em muitos cordados. Eles também apresentam aqui as fendas faringianas, que são fendas que se localizam na região da faringe, que acaba sendo utilizada para respiração e para alimentação. Porque como eles são animais filtradores, eles acabam utilizando essa estrutura para filtrar o alimento. E também para realizar as trocas gasosas. No urocordato, essa faringe ela não se perde ao longo do desenvolvimento dele. A maioria das espécies ou mantém essas fendas faringianas ou elas sofrem um acréscimo e acaba aumentando de tamanho dentro do indivíduo. Tem a cauda pós-anal, que ela se localiza assim, como diz o nome, é só uma cauda que se localiza após o ânus, que acaba funcionando como uma forma de locomoção para elas. Algumas espécies perdem quando viram um formato SES, como a gente vai ver que é as assídeas, e aí muitas outras mantêm, porque as espécies que são pelágicas acabam mantendo essa cauda pós-anal. E a quinta característica é o endóstilo, que aqui nessa imagem não mostra, mas é um conjunto de células que acaba produzindo muco, que ajuda nessa filtração do alimento, que ele acaba ficar retido na faringe por causa desse muco. Geralmente ele fica associado à faringe, ou embaixo, ou aqui do lado. Eu só editei aqui, coloquei um endófilo aqui do lado, só para vocês entenderem mais ou menos onde fica a localização dele. E urocordata, vocês podem procurar em muitos sites, eles também são chamados de tunicata. Aliás, são mais chamados de tunicata do que de urocordata. Isso porque eles produzem uma túnica. Aqui, esse aqui é uma macídia adulta, um esquema. Aqui é a túnica, que é bem conhecida. Não são todas as espécies de urocordato que produzem essa túnica, mas é uma estrutura que é muito peculiar deles, então acaba ganhando o nome. Principalmente as assídeas, elas lembram muito poríferas, assim, quando se vão ver a imagem mesmo, porque como eles são animais filtradores, eles acabam tendo uma morfologia um pouco parecida, assim, externamente, mas internamente eles são bem diferentes e também a evolução deles foi muito diferente. Aqui é o sifão bucal deles, onde eles vão, também pode ser chamado de sifão inalante, porque é por onde eles inalam a água que vai passar por esse cesto faringiano, que é como se modifica as fendas faringianas. Aí fazem toda a filtração, o alimento particulado vai para essa região aqui do abdômen, onde fica todos os outros órgãos, e a água que acaba não sendo utilizada, ela é solta pelo sifão atrial, que também pode ser chamado de sifão inalante. Como a gente disse, a faringe ela acaba assumindo um papel de respiração e de alimentação, porque além de ser na região da faringe, também são animais filtradores, então acaba tendo essa função. Na circulação deles, tem um coração ventral, que se localiza aqui na região do abdômen, que produz um fluxo bidirecional do sangue. Em relação à excreção deles, eles não têm estruturas próprias para excreção, onde eles acabam soltando com a água aqui pelo sifão atrial mesmo, não tem uma coisa muito desenvolvida nesse sentido. E na reprodução, a maioria dos livros que não entram assim em detalhes vão falar que eles são hermafroditas, que fica mais fácil para o entendimento, porque eles acabam apresentando os dois sistemas reprodutores, vamos dizer assim. Só que tem trabalhos mais recentes e mais detalhados sobre isso, eles já classificam os urocordata como pseudo-hermafroditas. Isso porque quando um sistema reprodutor está ativo, o outro fica inativo. E é bem interessante como isso funciona. Porque vamos supor que existe uma espécie que soltou gametas masculinos na água. E a outra espécie, que por enquanto está com os dois sistemas reprodutores inativos, acaba filtrando esses gametas masculinos. E ela consegue entender que aquilo dali é um gameta masculino e isso ativa o sistema reprodutor feminino dela,
e ela acaba soltando os gametas femininos na água. Então, eles acabam funcionando dessa forma. É bem legal, a reprodução delas acontece por alternância de geração, ou seja, tem uma parte da reprodução delas que é sexuada e a outra é assexuada. E ocorre a produção de uma larva girino, que é o que você é um esquema que vocês estão vendo. Ela se chama larva girino só porque ela parece um girininho mesmo, mas ela é bem diferente assim por dentro. E aí, já entrando nas classes de urocordata, a primeira e a mais famosa é a Cidiácea, não sei assim bem que se pronuncia eles, mas eles representam a maior parte das espécies de urocordata, que eles são praticamente 90%. É um grupo que é bem diverso, assim, morfologicamente. Eles são característicos por serem sésseis na vida adulta, então todas as espécies, tanto coloniais como solitárias, elas são sésseis, só que a dispersão delas é muito boa, porque elas têm uma dispersão assim quase no mundo inteiro, menos nos polos, porque elas apresentam uma fase larval que é nadante. Essa larva girina aqui tem até uma imagem do que seria aquele esquema que a gente viu no slide anterior. E ela vive assim por cerca de 3, 4 dias, mas é o suficiente para a dispersão deles. E nessa fase de alternância de geração, quando eles estão em colônia, a parte assexuada da reprodução delas é por brotamento. Aqui tem um exemplo de, um, de uma sídia colonial e aqui uma solitária. É bem interessante pensar que a túnica deles ela é considerada um tecido vivo e ele funciona como um exoesqueleto dinâmico. O que acontece? As acídeas elas crescem ao longo do tempo. Elas começam como uma larvinha que se fixa num substrato duro e acaba aumentando de tamanho depois e passando por várias metamorfoses. E a partir do momento que ela entra em substrato duro, em contato com o substrato, ela já começa a produção dessa túnica dela, que funciona tanto como um suporte como uma proteção. E eles não sofrem ecdise, assim como muitos insetos ou outros animais invertebrados. A túnica ela acompanha o crescimento da assídia ou de outras urocordatas. E isso é muito legal, porque pode ver até que tem túnicas, as assídias, elas são meio caracterizadas por terem uma túnica mais grossinha. A gente vai ver que as outras classes, elas produzem uma túnica muito mais delicada, mas nas assídias, a túnica chega até a ser vascularizada de tão complexa que ela é. Aqui é um esquema de uma assídia colonial, e a gente pode ver aqui que o autor do desenho, né, mostrou que aqui é uma colonial e cada compartimento daqui é um zooide que faz parte dessa colônia. E vocês podem ver também que elas chegam a ser tão juntinhas que elas começam a compartilhar a túnica. Ela não é cada uma fabricando a sua túnica, elas acabam dividindo. E tem colônias que elas chegam a ser tão... Elas evoluem de uma forma tão... Não é dependente, mas a interação delas chega a ser tão forte que elas começam a dividir o sifão exalante. Ou seja, aqui tem um exemplo. Aqui, cada compartimento daqui é um indivíduo. Aqui é o sifão bucal, onde eles inalam a água e elas conseguem soltar essa água delas por um sifão atrial, que é o exalante, que é compartilhado entre todas elas e forma meio que essa florzinha, assim, que tem diversas morfologias em outras espécies, mas ela é muito característica esse formato de flor, assim, quando eles dividem o sifão atrial. A maioria das espécies de assídia habitam águas rasas e mares tropicais, e elas se fixam sempre em um substrato duro, assim, para passar por essa metamorfose e se fixar e viver a vida séssil dela. Júlia, Oi? existem assídias de água doce? Não, eu acho que todas elas são... Todas as urocordatas são animais marinhos, se eu não me Não, engano. sim. É porque é como que a gente, por exemplo, tem esponja e alguns
a caporais, por exemplo, vive na bacia amazônica, né? Eu pensei que talvez pudesse existir algumas assídias também, né? Mas eu quero debater por essa curiosidade mesmo. Obrigado. Nada. Como eu disse, a reprodução dela tem uma fase que é sexuada e nas formas coloniais ocorrem como brotamento. Existem diversas estratégias de brotamento que eu acabei, acho que não vale a pena trazer nessa apresentação, mas é bem variado assim as formas de brotamento que eles acabaram desenvolvendo durante a evolução delas. A reprodução externa, a reprodução sexuada acaba sendo de uma forma externa, elas jogam os gametas na água e acontece ali na água mesmo. Como eu disse anteriormente, tem essa larva gironoide ou larva girino, que assume esse formato aqui, e aqui é um esquema de a metamorfose que ela passa quando ela encontra o substrato duro, aqui é a forma de larva ainda, e ela vai se transformando em um animal completamente diferente. Ela perde a notocorda, perde o cordão nervoso, e nas acídeas elas também perdem a cauda pós-anal. Aí vocês podem ver aqui a região da faringe, o cesto faringiano vai se formando e tem um acréscimo das fendas faringianas. Então ela acaba virando um animal muito diferente. Dentro da classe Acidiácea, eles têm 3 ordens principais. A primeira que eu trouxe aqui é a ordem Aplosobrantia, acho que não sei se se fala. Nos livros, a maioria não se entra no nível de ordem, eu tive que procurar artigos de descrição mesmo dessas ordens. Essas ordens, elas são características de serem coloniais e césseis sempre, e vocês podem ver que é bem diverso as formas que a gente encontra dela. E uma característica muito marcante que colocam elas dentro dessa ordem é ter um cesto faríngeo muito, muito simples. E a parede interna do cesto possui apenas vasos transversais. Assim, como são animais que são muito diversos assim entre eles acabam fixando as pessoas que descrevem, né? Acaba pegando características internas para acabar descrevendo eles e tentar agrupar todos eles dentro de uma ordem só. Outra ordem é Plendobrantia, não sei assim que se fala, e podem ter tanto acídeas solitárias como coloniais. Aqui eu só consegui imagens de solitárias, assim, e elas são caracterizadas por terem os tentáculos orais simples. Os tentáculos orais, eles ficam dentro do sifão bucal, porque quando eles estão sugando a água, eles não podem comer particulado muito grande, eles acabam não tendo essa capacidade. Então, os tentáculos, eles acabam filtrando isso, e quando entra uma partícula muito grande, eles meio que contrai a túnica para expulsar esse particulado muito grande. Então, essa ordem ela vai apresentar tentáculos orais muito simples, a faringe sem pregas e as gônadas associadas ao trato digestivo. Aqui vocês podem ver, assim, as gônadas estão aqui e o trato digestivo aqui do lado. Ela tem uma ocorrência quase cosmopolita e de muitas profundidades. Ela é a ordem que menos apresenta espécies, mas é uma ordem que é extremamente diversa em questão de morfologia. E a última ordem aqui que a gente vai ver dentro de Acídia é Stolidobrantia, acho que é assim. Aliás, essa espécie aqui a gente conseguiu ver período passado na aula prática de Zoologia 4. O professor Fábio tinha dentro de um aquário, assim, muita coincidência, e ele deixou a gente usar durante a aula prática, foi bem legal. E essa ordem também abriga tanto as acídeas coloniais como solitárias. Eu trouxe uma solitária aqui, e aqui é uma colonial, onde cada indivíduo desse aqui é um zooide. E eles vão se distinguir dos outros pela presença de cesto faringiano dobrado. Também, eles têm outra característica que é a ausência completa, a completa ausência do abdômen. Eu não sei se vocês lembram dentro daquele esquema que a gente viu antes, tem o cesto faringiano e abaixo tem todos os órgãos deles,
que é caracterizado pela região do abdômen. Nessas espécies, esses órgãos vão ficar agrupados junto com o cesto faringiano e não vai ter essa região abdominal. E a próxima classe, a gente está saindo de acidiáceas, que são os mais famosos, e a gente vai entrar dentro da classe Thaliacea, que para mim é a classe mais legal de todas. Eles são animais marinhos, planctônicos e nadadores. Ou seja, já marca uma diferença que as acídeas, elas são sésseis, e a classe Thaliacea, todas as espécies são pelágicas. Tem 3 ordens principais, que é a Salpida, Doliolida e Pirossomata. As familiares são um pouco, eu acho que Salpida e Doliolida são bem parecidas entre si, mas Pirossomata é bem diferente. E a principal característica dessa classe é que os sifões, o bucal e o atrial, eles ficam em extremidades opostas, como vocês podem ver aqui. E nas acídeas, eu não sei se vocês perceberam, mas eles fazem um formato de U. A água entra pelo sifão bucal, faz uma voltinha e sai pela... Até aqui, acho que é aqui do lado. Eles acabam fazendo esse formato de U. Na classe Thaliacea, eles ficam em extremidades opostas. E é bem legal que eles conseguem se locomover pela coluna d'água exatamente por causa desses sifões que ficam em extremidades opostas. Eles se locomovem por propulsão a jato, que eles espremem, assim, contraem a túnica, aí faz essa corrente de água e eles conseguem se locomover. Eles são característicos por serem transparentes, assim, a túnica deles é bem mais fininha e tem um tecido meio gelatinoso. E acho que é isso. E aí, dentro da classe Thaliacea tem a ordem Pirossomata, que eles são muito legais. Eles são coloniais, todas as espécies da Pirossomata são coloniais, e eles são característicos por terem esse formato aqui. Cada compartimento daqui é um zooide pequenininho, onde o sifão bucal deles fica para o lado de fora e o sifão atrial fica para o lado de dentro. E aí, na colônia deles, eles fecham uma extremidade e deixam aqui aberto. E aí a água entra por aqui e sai por aqui. E assim eles fazem um fluxo de água e eles conseguem se locomover pela coluna d'água. Assim, pode ter tanto espécies pequenas, essa daqui é tipo mais ou menos o tamanho de um dedo, mas tem essas espécies aqui que são tipo, formam metros, assim, a colônia deles. E eu acho eles super legais. A ordem Salpidas que talvez sejam um pouco mais conhecidas, porque dá para você achar na praia, assim, eles são bem comuns na região dos trópicos. E eles também formam essas correntes, apresentam essas faixas musculares aqui circulares, às vezes dá para distinguir espécies até pelo número dessas bandas musculares. E também apresentam 2 grandes fendas branquiais. Aí aqui, eu não sei se eu vou conseguir passar o vídeo. Não, calma aí. Mas eu vou tentar abrir aqui e compartilhar. Um videozinho que eu achei aleatoriamente na internet deles. Aqui, estranhamente, tem um parasita dentro da espécie aqui. Mas aqui vocês conseguem ver, é também embaçado, mas tem as bandas musculares e ele se locomovendo assim, se espremendo assim, formando essa... Vocês estão vendo o vídeo? Ah, então. A gente está vendo sim, Júlia. Tô vendo, Assim, sim. Esse organismo internamente, ele pode ou não ser um parasito, né? A gente não sabe, na verdade. Existe um termo assim, um ser simbiótico aí, né? A palavra simbiose, principalmente, né, no âmbito internacional, ela tem ganho assim uma tradução como
como uma relação generalista, né? Uhum. Então, mas acho um pouco precipitado, embora provável, se falar em um parasita. Aqui, eles formando uma colônia, assim, é bem comum ver eles formando correntes, assim, eles nadando juntinhos. Aqui desfocou um pouco, mas dá para ver eles nadando. Em algum momento foca. A filmagem tá boa, mas a filmagem, principalmente dentro da água, varia muito. Então tem algumas vezes que a câmera de quem está filmando aí perde um pouco o foco, mas tá excelente. Uhum. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ah, saiu. Calma, eu vou botar de novo. Aqui voltou. E aí aqui é aqueles que eles nadam juntinhos. Então, esses daqui são bem pequenininhos, mas tem esse daqui na aula prática a gente vê na lupa, assim, só consegue ver ele é bem pequenininho, mas tem espécies que são bem grandes, assim. Esse período o Cadu conseguiu trazer umas espécies maiores, são bem legais. E a última ordem dentro dos taliáceas são os doliolidas. Eles são um pouco parecidos com a outra ordem, só que apresentam diferença. Ele é bem comum ter esse formato de barril também, com essas fendas musculares. E também apresentam esse movimento de propulsão a jato pela corrente de água que passa por dentro. E a última classe dentro de urocordata que a gente vai ver é a classe larvácea, mas também pode ser chamada de apendiculária. Eles, para mim, são os mais diferentões, assim, eles só têm uma ordem, que é a ordem copelata. Dentro de urocordata é a classe mais derivada assim, deles, mais especializados. E eles são muito característicos, até por apresentar esse nome larvácea, por apresentar as características neotenia, que eles conservam características da larva deles, assim, da fase embrionária. Então, eles não desenvolvem túnica, eles têm essa característica de sintetizar uma capa, que é o que dá para ver aqui, e em momentos de fuga, eles conseguem expelir essa capa e fugir, assim, confundindo o predador, e depois eles conseguem produzir outra capa, que não configura uma túnica, porque é um tecido muito simples, e aí eles são transparentes, assim, também são filtradores, e ficam nessa fase aqui como adulto, ou seja, eles conservam a notocorda, o cordão nervoso e todas aquelas características embrionárias que a gente viu no começo. E ele fica mais ou menos assim. A capacidade de locomoção deles não é muito grande, mas separei um vídeo também, que dá para ver como eles se locomovem, que é bem interessante. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Ele vai se locomovendo assim, balançando a região com a notocorda, com a cauda e um pouco da cabeça, assim. Nossa, muito diferente. Aham. Eu nunca tinha visto o vídeo dele nadando, porque na aula prática não tem nenhuma Aham. espécie dele. Aí Geralmente, é quando vê bem vídeo legal. deles, né, eles estão com essa capa, né? E aí eles estão movimentando ali, mas eles nadando sem a capa eu nunca tinha visto. É. Achei muito aleatório esse vídeo na internet. Acho que é isso. A gente chegou no fim, aqui são 1 bilhão de referências que eu tive que buscar. Você pode passar mais lentamente, por favor, as referências, porque elas são Ah, tá. sempre muito importantes. Ah, tá, como é? Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Travou.
Às Muito vezes bom, a gente... Júlia. Então, vamos olhar as referências com calma, por gentileza, porque a gente sempre acha que as referências não são tão importantes, mas elas são muitíssimo importantes, né? Vocês podem abrir o microfone, todos que estão aí presentes, por gentileza? Abrir o microfone ou a câmera, sabe? O microfone. Ah, tá. Então, vamos fazer uma salva de palmas para a Júlia, né? Muito bem, Júlia, parabéns. Viu? Foi ótimo. Obrigado. Sua apresentação foi ótima. E agora eu vou finalizar a gravação para nós entrarmos num debate. Tá bom.